Chegou, Nilson. Chegando até a moça, vai até lá e coisa, vai chegando. Mas eu nem passei perfume. Oi, tudo bem, Nilson? Tudo certo? Tudo jóia, graças a Deus. Pode dizer boa noite, que no dia você Ai, como é que você tá, cara? E onde você mora em Mafra, né? Lá em Mafra. Lá em Mafra. Agora tem escola. Agora estava de férias. Ah, que chique você. Mas quando eu tive, agora não dá para ir na escola, vai ter que esperar mais perto. Não, eu vim para divulgar Fala pra ela que aquela água precisa. Tudo bem, quando nós conversamos um pouco. Eu vou sair. Obrigada, meu bem. Boa evangelização para você. Pode deixar aqui, deixa ela falar. Quem? Eu sou. Fala, daí eu passo lá. Que essa foto Vamos fazer um. Eu pergunto, daí a gente conta todos. Aí eu vou cantando na boca. A gente tinha que ter um óculos só para ajudar a achar o jeito que a gente Não é? Eu tenho, eu consertei, eu tinha um que tinha quebrado. Eu consegui consertar. Eu tinha perdido. Aí de repente eu achei. E assim, hoje eu venho aqui no meu filho. Se ajuda a igreja. Não, ele falou pro Cláudio que vinha fazer palestra aí. Quando? Hoje? Mas tem mais uns, né? talvez pode ser contrário. Vai nos tentando, se ele vai vir aqui, vai que convém. Eu lembrando ela na coisa que você não usa eles para ela. Fui olhar na minha agenda. Ver se estava certo, eu falei, Isaías, Não, eu confirmei, eu fiz. Ontem não fiz. Boa noite a todos. Eu vou ler no livro de José Carlos de Lucas, Sempre Melhor.
Gabriel vai fazer a prece de abertura. Hoje é a Nilceia, do Allan Kardec, de Mafra, vai fazer a exposição. Que Deus te abençoe e te ilumine. E o encerramento hoje fica com a tia Teresa. O corpo sem atividade enfraquece. A mente sem treino não se expande. E a alma sem trabalho não cresce. Muitos problemas da nossa vida surgem da alma enfraquecida por falta de atividade. Assim como o corpo se desenvolve com exercícios físicos, o espírito também precisa exercitar em seu aspecto transcendental. O homem se preocupa com os tesouros da terra, todos passageiros, mas não cuida dos tesouros espirituais, que são os tesouros eternos e de benefícios duradouros. Por isso, há tanta depressão, tanta queixa de vazio existencial nos consultórios psiquiátricos, sobretudo de pessoas que não têm maiores problemas materiais pendentes. Como o trabalho de amor ao próximo poderia curar essas almas enfraquecidas. Então, Gabriel pode vir fazer a prece. Jesus se libertasse diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo. Teve vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência. Influir para que o mensageiro de Deus, e com especialidade a pleia que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem, nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que Ele seja para nós o arrimo, o amparo, e nos defenda de todo o mal. Senhor, proteger aqueles que desejarem silenciar na vossa doutrina, daí a luta e entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Em nome de Deus e Jesus está encerrado a prece. É aberto, vai. Agora é aberto. Aberto, vai. Tá bom? Aberto. Uma boa noite a todos. Boa noite. Nós eu e meu anjo, tá, gente? Sempre que eu falo nós, é sempre eu e ele. Nós estamos aqui para, primeiramente, convidar vocês para o nosso encontro de arte. É o 6º encontro de arte. Ele é um evento da nossa URI, realizado, então, por todas as casas da região, e proporciona um momento de alegria e de confraternização para todas as idades. Então, não só para as crianças, mas também para nós que somos um pouco jovens há mais tempo, né? Então, nós também podemos participar. Então, nós temos essas oficinas que serão oferecidas, tem o teatro, dança, contação de história, coral, jardinagem, artesanato em feltro porque eu sei porque sou eu que vou coordenar, tá? Artesanato para fazer dedoche e biscuit. Então, quem estiver interessado em passar uma tarde gostosa, vai ser no dia 27, né? 27/8, depois do encontro do café, né? Tem o café também. Quem não comprou o ingresso, por favor, compre, tá? Vale a pena. Aí alguém fala assim, ai meu Deus, mas
Não, mas é só uma vez por ano. Né? Se preocupe, não é todo mês que a gente faz esse tipo de café, não. Só uma vez por ano, né? Então vale a pena. E a gente vai estar todo mundo reunido lá, é um momento de confraternização, é um momento em que nós vamos estar então participando. Então, opa, tem mais sopa ali ainda? Tem outro? Tinha mais coisa para comer ainda? É assim, né? A gente só pensa, né? A gente pensa em espiritual, mas a barriga fala mais alto que a gente. Muito bem. A nossa URI é uma URI de muita atividade. E ela tem sempre eventos proporcionando a reunião, não só do jovem, da criança, mas também da família. E nós, muitas vezes, temos oportunidades de sair e conviver, mas muitas vezes nós não temos. E nós devemos aproveitar. O tema que eu trouxe para vocês hoje é imortalidade, a vida mais além. É o tema que nós vamos desenvolver junto com os jovens esse ano na Conreg. E para que a gente estimule esse assunto e comece, né, a querer chamar atenção, então nós estamos também divulgando, trazendo para vocês, trazendo também para o jovem o interesse em saber um pouco mais. Eu era católica. E na época que eu era católica, tinha uma piadinha que o padre chegou na igreja e perguntou assim na comunidade: quem quer ir para o céu? E todo mundo ergueu a mão. Hoje, todo mundo abaixou. Eu pergunto para vocês: quem quer ir para a colônia Nosso Lar? Né? Porque para a gente faz semelhança, né? Quem quer ir para a colônia Nosso Lar? Onde tem o Parque das Águas, tem todo aquele, né, toda aquela descrição que André Luiz faz. Quem está interessado em ir lá? Ou quer ficar no umbral? Todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Hoje, quem está preparado para ir hoje? Não? Então, por que não? Por que será que nós ainda não estamos preparados? Nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, esta nossa vida, essa nossa existência terrena, ela é temporária. Ela se iniciou na data do nosso nascimento e tem um prazo para encerrar, de acordo com a nossa programação. Porque muitas vezes nós fazemos programações atendendo às nossas necessidades. E aí, nós muitas vezes não queremos. Nós achamos que, não, vou ficar por aqui, porque nós estamos habituados a estar nesta comunidade. Mas a nossa origem é espiritual. Essa aqui não é a nossa casa. Essa aqui é só o passeio, é só o estágio em que nós vamos fazendo. E mais, o retorno à pátria espiritual, ela deve ser, de uma certa maneira, observada e pensada. Porque se nós somos espíritos imortais, se estamos aqui com um prazo determinado para o retorno, como é que será esse nosso retorno? Eu tenho me preparado adequadamente para retornar? Eu já entendi essa questão da minha essência espiritual? Ou eu estou simplesmente adormecido, mergulhado na matéria e não tenho me preocupado como é que eu vou retornar? Nós recebemos informações das coisas que acontecem lá, de como é que as pessoas retornam, como é que as pessoas despertam, né? O próprio André Luiz, né, ele passou um período de perturbação, de certa maneira, longo, mas nós temos relatos muito maiores, assim, de muito mais tempo, de 100 anos, 300 anos, 1000 anos,
de espíritos ainda adormecidos, que ainda não se despertaram no plano espiritual, ou que ainda vivem uma certa ilusão com relação à sua própria existência espiritual. Então, é bem importante que nós comecemos a pensar quanto tempo eu tenho dedicado a essa observação. Será que eu tenho entendido que a vida é um pouco mais além? E que a vida é além? Muitas pessoas pensam que no final da sua existência, na desencarnação, na morte, como eles falam, vão descansar. Eu vou descansar. Mas as informações que nos passam é que o cansaço é do corpo físico. O espírito não tem cansaço. E aí? E descansar demais atrofia, né? Você ficar muito tempo deitado não faz bem para o nosso organismo e nem para a nossa mente. Mas e aí, será que nós estamos já preparados? Como é que é? Então essa vai ser a nossa reflexão hoje, que eu trouxe, baseado no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, que vai falar sobre a vida espiritual. E uma das questões que as pessoas colocam é que nós, como espíritos, pertencemos a algo maior. Nós somos criados por Deus e pertencemos a algo maior, nós somos o todo, né? E aí a gente pergunta, e a individualidade? Eu vou continuar sendo quem eu sou? E na pergunta, então, 150, Allan Kardec faz exatamente assim: a alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Ela é quem ela é? Ou ela não? Ela se perde no todo, a sua memória se perde no todo, como algumas teorias colocam, dizendo que todo esse nosso conhecimento, essa nossa história, nós só temos essa memória porque a gente capta no ar a memória de que alguém que viveu e que coloca no todo. Mas a resposta que eles vão nos trazer, sim, conserva sim a sua individualidade, né? Não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Então nós, como individualidade, e é um estágio que nós fomos alcançando a nossa individualidade, porque há tempos atrás nós éramos só princípio espiritual, nós não tínhamos noção da nossa individualidade. Então quando nós passamos a ter essa percepção de individualidade, nós passamos então a conservar, a sermos e não, é como assim, o espírito só progride, ele não retroage, ele não volta atrás. Mas é aquela pessoa que parecia boa. Pois é, parecer não é ser. Então, se nós conquistamos algo, ele nos pertence. Allan Kardec ainda comentam, né? Ele ainda faz um comentário. Aqueles que pensam que com a morte a alma retorna ao todo universal estão erradas. Se entendem com isso que semelhante uma gota d'água que cai no oceano. Ela aí perde a sua individualidade. Mas eles estão certos se entende pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos, da qual cada alma ou espírito é um elemento. Então nós fazemos parte deste conjunto, desse todo universal. Nós fazemos parte desse todo do planeta Terra, que determina o nosso planeta ser um planeta de provas e expiações. De acordo com a nossa maneira de pensar e agir, nós determinamos assim como é que o planeta vai ser classificado. Se ele vai ser um planeta mais evoluído, se não tão evoluído, se ele vai ser primitivo. E é aí que nós vamos então fazendo
a classificação conforme os nossos pensamentos, o cultivo dos nossos pensamentos. Muitas pessoas já estão observando que nós estamos modificando, a maioria está modificando o seu pensamento e estamos entrando nesta era nova que nós chamamos de regeneração. Como é que é essa nova era de regeneração? Quando Jesus esteve na terra e foi questionado o que ele estava fazendo na praça, ele dizia: eu vim para implantar o reino de Deus no coração do homem. E aí alguém perguntou: mas como? No coração de cada um? É uma tarefa muito extensa, mas era esse seu objetivo. Não é implantar o reino de Deus na terra, porque já é reino de Deus. Mas no coração do homem, ainda não. Tanto é que nós não agimos ainda em conformidade com a lei divina. Ao passo que quando nós começamos a compreender essa lei e começamos também a agir conforme essa lei, nós também estamos modificando a nossa sintonia, a nossa vibração e automaticamente estamos modificando toda a psicosfera do planeta. Cada individualidade que faz parte deste todo da Terra é que determina. E ele vai fazendo então, conforme a sua evolução ou o seu estacionar, em que nível está, ou, vamos dizer assim, o grupo terreno, né? Esse conjunto de espíritos que aqui estão vinculados ainda. Mas muitas pessoas também têm uma preocupação com relação à separação, a esse momento definitivo, como é que acontece. Como eu passei, né, vocês já sabem que eu passei por esse momento, né, numa experiência de quase morte. Eu vou dizer para vocês que, particularmente, eu acho que é muito rápido, a gente nem percebe. Não deu tempo de eu ver. Então, eles vão nos responder que não. Se é dolorosa, não é. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que se vê chegar ao fim o seu exílio. Então, como eu estava relatando, quando eu acordei, quando eu tomei consciência, que eu não sabia onde eu estava, eu não tinha noção de onde eu estava. E eu conversando com a enfermeira, perguntei assim: mas aonde que eu estou? Ah, você está no hospital. Uma enfermeira muito querida, muito doce, me atendeu. Quando ela falou assim para mim: você está na UTI. Eu olhei para ela e falei: morri. Eu morri. Claro, porque eu não estava doente, eu não tinha memória de doença, eu não lembrava de ter sofrido um acidente. Eu falei: mas como será que foi? Porque foi tão rápido. E olha, gente, eu demorei um tempo ainda para acreditar que eu estava encarnada, porque não tinha essa percepção. Da mesma maneira que o espírito, ao se desvincular do corpo, ele também não... O corpo fala: mas é aquele que cai, que rola, que não sei o quê. A espiritualidade amiga acolhe o espírito. E o corpo é matéria. O corpo fica, é como se eu tirasse a minha blusa e colocasse ela na cadeira e ela caísse no chão. Esta percepção do cair no chão não me pertence mais, porque eu não estou mais vinculado a ela. Da mesma maneira, o corpo e o espírito. Então, a espiritualidade traz, então, o espírito e vem afastando ele daquele momento, se é uma morte muito trágica ou muito violenta, para que ele não sofra.
Mas alguém vai dizer assim, mas a gente tem relatos de espíritos que dizem, se sentem caindo, de espíritos que se sentem ainda amarrados ao corpo, ainda sentem os vermes comendo. Como que é isso então? É o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele se vincula àquela matéria. Nós estamos tão apegados a essa matéria que quando nós imaginamos que a matéria não está mais de acordo, nós sofremos por ela. Então as dores que eles relatam é o pensamento deles que está vinculado. Porque se eles se desconectarem, eles não sentem mais. Tanto que nos atendimentos das reuniões, o espírito é orientado e ele passa, não tem mais dor. Mas ele não estava sangrando, ele não estava, porque ele estava conservando ainda aquele pensamento de que quando sangra, dói. De que quando machuca, dói. Quando quebra, dói. Então ele cria dentro da sua mente a condição daquilo que ele está percebendo, daquilo que ele ainda está apegado. Ele ainda se apega àquela matéria. E aí, se ele não tiver uma preparação que nós falamos, por isso a pergunta, estão preparados? Já pensaram sobre isso? É importante. Eu não gosto de pensar nessas coisas. Por que não? Vai ser muito doloroso se você não se preparar. Alguém já foi fazer uma viagem longa sem mala? Ou perdeu a mala na viagem? Perdeu? Foi bom chegar lá sem mala? Não tinha sabonete, escova de dente, cadê o pijama, o chinelo não estava. Não é? Foi aquele incômodo, né? É a mesma coisa nós chegando no plano espiritual sem ter preparado a nossa bagagem. A gente chega lá e aí, cadê? Não tem. A gente não está adaptado. O clima, sabe lá como é que vai ser? Se a gente vai sentir frio, vai sentir calor. Se a gente vai saber elevar o pensamento. Se o nosso pensamento vai ficar em turbilhão e a gente não vai ter nem direção para seguir. Aí vai fazer falta o celular, né? O celular, gente. Vai participar do encontro de arte, vá na Conrege, ficar sem celular um tempo, faz bem. Porque essa dependência do celular é bem crítica. Lá a gente não precisa de celular. Mas a gente vai ter que buscar os recursos próprios que a gente quer, aqueles que a gente está perdendo com o celular. Porque hoje nós falamos com uma infinidade de pessoas e nós não sabemos o telefone de mais ninguém. Porque é só apertar um botãozinho. Então, nós temos que trabalhar e temos que lembrar. Nós temos que nos preparar para essa viagem. E aí, chega lá, a gente está pronto? Vamos ver. Quando a alma... peraí, passou aqui. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma, ou seja, eu já percebo quem eu sou, onde eu estou. Eu sabia quem eu era. Tudo bem que eu estava encarnada, mas eu não sabia que eu estava encarnada, né? Mas eu não perdi a minha consciência, a gente não perde a nossa consciência. A gente não perde quem nós somos, né? A consciência imediata não é bem o termo, porque a gente não vai perder nunca, né? Mas ela passa por um estado de perturbação. Como é que é esse estado de perturbação? Sabe aquela tonturinha que a gente às vezes sente? Dá uma baixada de pressão, ou a gente levantou muito rápido da cadeira, deu uma variada, assim. É mais ou menos assim. É bem rápido. Quem assistiu o filme Ghost, lembra que o rapaz estava ali naquela luta com o adversário, ele levou o tiro, o outro sai correndo, e ele sai correndo atrás, e ele não se dá conta que ele não tem o corpo. Ele vai depois que ele percebe.
É mais ou menos assim, muito rápido. Mas a consciência de quem ele era, ele não perdeu. Ele continuava sabendo quem ele era. E nós também. Nós também vamos. Ah, Nilceia, mas tem relatos de espíritos que estão num plano tão doloroso que eles não sabem nem o que aconteceu com eles, como é que eles chegaram, tudo mais tal. Nós estamos falando de espíritos que estão despreparados. De espíritos que realmente não tiveram, que durante uma existência toda foi colocado na sua cabeça que não existia vida após a morte. Nós estamos aqui dizendo o contrário. A vida é após a morte do corpo físico. Então, vamos nos preparar. Está na hora de nós despertarmos e entendermos que falar do desencarne não é algo, isso é fúnebre, isso é triste, isso não, é algo natural a todos nós. Mas dói pensar na separação. E a nossa família que está do outro lado aguardando? Vocês estão lembrando dela? Que nos antecedeu, que já está para lá, que já foi? Eles também estão aguardando o nosso retorno. Eles também estão na expectativa do reencontro. Então nós nunca estaremos sozinhos ou desamparados. Mesmo que nos percamos nos nossos pensamentos e nos mantenhamos muito alheios ao que está acontecendo à nossa volta. Sempre haverá um espírito que seja ou nosso espírito protetor, ou aquele espírito que é responsável por aquele setor onde nós nos encontramos, porque de acordo com o pensamento que eu cultivar, é para lá que eu vou. Lembra aquela parábola? Onde está o teu coração? Onde está o teu pensamento, aí está o teu coração? É para lá. Aquilo que eu cultivo, diariamente nos meus pensamentos é a sintonia que eu vou criando, é para lá que eu vou. É onde eu vou ser localizado. Mas é um tipo de pensamento que não é só meu. Não é particularmente, só eu. Não. Existem muitas outras pessoas e muitos outros espíritos que pensam semelhante a mim. E aí se cria, de certa maneira, um localzinho, uma região de similaridade de pensamento. E há espíritos, então, no plano espiritual, que comandam, que administram essa região. Atentos a tudo que acontece, atentos à nossa movimentação. Há uma movimentação. Enquanto ainda conservamos aquele pensamento fixado, aquele pensamento limitante, eles permanecem ao nosso lado, nos estimulando a sair. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, aguardando a nossa decisão de modificar. Quando nós fazemos algum movimento com relação a essa modificação de pensamento, eles já estão ao nosso lado, nos acolhendo, nos trazendo de volta à realidade, à vivência. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para os que não têm consciência pura, ela é cheia de ansiedade, de angústias que aumentam à medida que ele se reconhece. Então, primeira questão, o homem de bem. Lembra do homem de bem? Está lá no Evangelho. Quem não conhece, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, procura lá no índice o homem de bem. O que é? Porque está descrito o que é o homem de bem. O homem de bem respeita a lei de justiça, de amor e de caridade. Começa assim. Então, diante dessa questão, você está respeitando a lei de amor, justiça e caridade?
Se você está vivendo de acordo com essa lei, está tudo bem, você está se inserido. E aí ele vai descrevendo as ações do homem de bem, que é que ele faz para colocar em prática o respeito a essa lei de justiça, amor e caridade. Então, caso a gente ainda não consiga cumprir toda aquela lista que está lá descrita, nós não vamos, então assim, nós vamos estar um pouco cheios de ansiedade, de angústia, à medida que ela se reconhece. Como é que é? Mas eu já não sei quem eu sou? Já sei quem eu sou, mas eu me deparo com quem realmente eu sou. Com quem realmente eu sou e não com quem eu aparento ser. Porque nós todos, da nossa existência terrena, nós fazemos esse uso de aparência. No plano espiritual não há máscaras. Nós somos quem somos. Nós nos apresentamos como somos. E muitas vezes o espírito vai se reconhecendo. E fala, nossa, mas eu achei que eu estava tão elevado. Eu estava esperando aqui que Emmanuel viesse me acolher. E ele não veio. Então, será que eu não sou tão elevado assim? É melhor que eu procure, porque quando eu tomar consciência, aí que vai pesar. É aí que vai vir a perturbação. Do tempo que eu tive para a minha existência, na minha existência terrena, e eu não aproveitei. Do tempo que me foi disponibilizado, dos recursos, porque ninguém vem para cá sem preparação e sem recursos. Todos nós, quando enfrentamos algumas questões na nossa existência, nós temos todo o material necessário para o enfrentamento. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Pode não ter o conhecimento ainda, mas o conhecimento está à sua disposição. Para que você se esforce, para que você realmente se coloque, para que você faça a sua parte nesse teu desenvolvimento e na sua evolução. Então, é importante que nós também entendamos isso, essa questão do esforço que nós fazemos para a superação das nossas dificuldades. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros degraus, por outros graus intermediários? Muitas vezes nós vamos conversar com algumas pessoas e elas falam assim, eu não reencarno mais. Eu já evoluí tudo que eu tinha para evoluir aqui. Eu já suportei fulano, ciclano e beltrano. Eu já estou num grau evolutivo que a Terra já não me comporta. Eu vou para outro planeta agora. E a gente fala, você tem certeza? Porque aqui reencarnar aqui na Terra é tão bom, né? A gente tem o sol, tem o mar, né? Não, eu vou para um mundo mais evoluído. Vai, pode ir. Mas a evolução não dá saltos. Será que neste pensamento de eu já passei por tudo na existência, eu já adquiri todo o conhecimento que a Terra proporciona? Todo o conhecimento. Eu já estou amando a todas as pessoas que estão ao meu redor, aí eu aguento todo mundo. Não. É amar. Amar. Há uma diferença em aguentar, tolerar e amar.
Se nós não amamos, pode ter certeza que nós estamos carimbando o passaporte para retornar. Você aprendeu tudo que a ciência da Terra tem a oferecer? Você já domina tudo que a ciência da Terra tem a oferecer? Já sei, então tá bom. Então modifique o seu corpo físico. Como assim? Modifique. Porque a Terra proporciona um aprendizado que nos dá a capacidade para alterar o nosso corpo físico. Ah, mas isso eu não sei fazer ainda. Então, ainda tem coisa para aprender. Lembra Jesus aqui na Terra? Que ele veio, ele fez todas aquelas curas. Ele modificou algumas coisas que estavam no corpo físico. Através do pensamento. Nós não estamos pedindo nem para você modificar o outro, modifica a si mesmo. Em si. Algumas pessoas já conseguem, tanto que elas promovem a cura em si. Mas é uma cura consciente? Você sabe exatamente qual célula você modificou? Não, ainda não. Então ainda há o que aprender. Você sabe como é que funciona a movimentação dos mares? Você sabe como funciona toda a evolução, a cadeia evolutiva? Você já tem todo esse conhecimento? Ainda não. Você domina todos os instrumentos musicais, capaz de elaborar sinfonias, capaz de elaborar música, tocar todos os instrumentos? Você já domina essa arte? Você é capaz de pintar e decorar, de elaborar uma constituição de um quadro? Você já consegue fazer isso? É o que a Terra proporciona. E nós vamos, então, a cada encarnação, adquirindo esses conhecimentos. Então, será que nós vamos pular? Não, porque a evolução não dá saltos. A resposta dos espíritos é a seguinte: não, pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporta a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se que o espírito se verifica com a criança que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, quando nós pensamos na perfeição, quando nós pensamos nessa questão de estarmos prontos e tudo mais, nós temos que lembrar que existem coisas que a gente ainda nem sabe que existem. Tem coisas que a gente nem tem capacidade para perceber. Como é que quando nós, como princípios espirituais, imaginamos que estamos perfeitos? A gente já está perfeito. Mas espera lá, você está aí no princípio espiritual, você ainda está animando uma planta. Mas eu floresço perfeitamente. Mas existem outros patamares que o estado em que estava não se conseguia perceber o outro, o avançar, o identificar. E nós ainda vamos descobrir essas novas maneiras de manifestação, essas novas percepções que nos chegarão, conforme nós formos evoluindo. Com relação à imortalidade, nós vamos lembrar da pluralidade dos mundos.
A pluralidade dos mundos nos diz que o universo, ele é povoado por espíritos. Todos os planetas estão povoados de espíritos. Há espírito aqui na Terra, há espírito em Marte, há espírito em Júpiter. Cada um na sua característica, na sua maneira de manifestação. Tanto é que nós, grosseiramente, não percebemos o mundo que existe lá. Nós passaremos por esses outros mundos conforme nós formos evoluindo. A própria Terra passará por uma evolução conforme o pensamento se modificar e avançar. A Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações e passará a ser um mundo de regeneração, para depois ser um mundo de bondade, acho que é essa a classificação, mas ele vai passando sempre para algo melhor. Ah, mas eu não quero. Como assim? Não, eu não quero evoluir, eu estou bem do jeito que eu sou. Eu sou assim, eu nasci assim, você sempre é assim. Eu não preciso modificar. Não precisa. Mas, na bondade divina, ele entende que ele respeita teu livre-arbítrio de não querer evoluir. Mas ele também respeita o livre-arbítrio de todos os outros que evoluíram. E se você não está adequado a essa, uns estão agindo no bem e o outro não quer agir no bem, não tem problema. Tem mundos que vão te acolher nessa maneira sua de pensar. De pessoas que pensam da mesma maneira que você. E aí você também vai ser levado, conduzido a esse mundo que atende mais a sua natureza e a sua escolha. É aquilo que eu disse, sempre tem caverna para todo mundo, gente. Vai ser muito bom a gente correr livre, leve, solto, caçar o almoço, né? Vai ser muito bom. E a gente vai ser ainda espírito de luz no meio desses outros aí. A gente vai levar conhecimento, vai levar sonho para eles. Ai, olha, eu tô aqui nessa floresta, mas veja, eu penso que um dia a gente vai voar. E eles vão olhar assim, é louco. Vai voar como? Ah, eu não sei, mas eu penso que a gente pode um dia voar. E assim foi, porque vieram outros que nos trouxeram conhecimentos novos e nos trouxeram também essas questões. E alguém falou, ele quer voar, mas como é que ele pode voar? Como é que ele vai voar? Mas, nossa, a gente vai levar a civilização, vamos construir, em vez de ficar nas árvores, nas cavernas, vamos construir casa. Mas como que vai construir casa? Ai, pega essa pedra, junta com essa pedra, põe uma em cima da outra. Oh, todo mundo, oh. E aí evolui, aí constrói a vila ali, nossa. Depois de não sei quantos anos, fala, não, o primeiro sinal de civilização, oh, que lindo. Quem que levou? Foram aqueles que acharam que não precisavam evoluir. Que ficaram tranquilamente. Então os mundos são para isso, não só para nos trazer conhecimento, mas também para nos proporcionar essa questão, se nós queremos permanecer como somos. Liberdade que todos nós temos. Outra questão que nós temos que colocar é a questão da causa e efeito. Causa e efeito. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas eu estou submetido a uma lei que determina que eu deva receber de volta aquilo que eu realizar. A consequência daquela minha ação me pertence. E essa é uma lei que está aqui na Terra, está lá em Marte, em Júpiter, é a lei universal. Que vai determinar que eu não fique, que tudo não esteja de acordo. E eu vou entendendo, com o avançar da minha evolução, eu vou entendendo e percebendo. Por isso que no Pai Nosso, quando
Jesus ensinou, ele fala, né? Perdoa na medida que eu perdoar. Por quê? Por que eu não posso ter todas as minhas faltas perdoadas? Ela tem que ser na medida que eu perdoar. Porque eu preciso compreender, eu tenho que ter essa compreensão. Quando eu tenho a compreensão de que a ação do outro é justificável na condição de evolução dele, eu já estou apto a ser perdoado nas minhas ações. Naquelas ações que eu cometi, que eu não lembro agora, por uma bondade também. Mas que então ela é dessa maneira proporcional, porque ela vai na medida que eu vou tendo conhecimento e vou assimilando que isso pode acontecer. Pois é, como a criança, quando a gente pensa na criança, né? A criança está lá, me dá, deixa que eu ponho a jarra, pega a jarra de água e vai colocar no copo de uma maneira brusca, quando ela vira o copo, vai virar. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos que é possível isso acontecer. E aí a gente fala, não, querido, tá bom, tá tudo bem, isso acontece, você só tem que fazer de maneira. Eu estou naquela situação exercendo um conhecimento novo, exercendo uma possibilidade de resgatar aquilo que eu, quando pequena, numa outra época, também, neste ímpeto de fazer, também derrubei a água no copo. E derrubei o copo, espalhei a água. É aí que nós vamos. Conforme nós vamos tendo conhecimento de que aquela ação não era uma ação adequada. Aí sim nós estamos aptos a também exercitar isso, a estar de novo aqui na encarnação, a passar pelas dificuldades. Por quê? Porque a gente já está apto a compreendê-lo. Nessa nossa preparação de imortalidade, desapego. Porque a matéria fica. A matéria fica. A única matéria que a gente vai levar é o nosso perispírito. E ele não leva nada também. Ele só faz o envolvimento do espírito, só. Mas as coisas, o computador, as propriedades, as joias, essas conquistas que nós tivemos ao longo da nossa existência, permanecem aqui. E são passadas para os outros. Então o desapego é importantíssimo, porque imagina nós estarmos lá com toda uma existência, com toda uma possibilidade de crescimento, de percepção, porque o espírito ele está, de certa maneira, aprisionado dentro do corpo físico. Ele tem a sua memória limitada, ele tem a sua visão limitada, a sua movimentação está limitada, está contida e tudo mais. E ele tem todo um mundo para ele perceber, e ele não percebe porque ele fica preocupado com o baúzinho dele, que ele nem consegue mais movimentar. Então o desapego é bem importante. O apego porque é a minha família, porque é o meu, é a minha mulher, o meu é o meu filho. Mas eu amo. Nós sabemos, é um sentimento. Mas o amor, ele não aprisiona. Ele não aprisiona. E do outro lado, você imagina, você fala, porque o meu filho, você chega lá do outro lado e fala, olha, vem cá, esse aqui era o teu marido da outra encarnação, ele estava te esperando. Aí você olha, e aquele ficou? E aí? E aí? Porque nós somos, né? Nós temos essas possibilidades. Então não é que nós não vamos agir com indiferença, mas não vamos criar dependências. É lembrar que somos os espíritos imortais, que seguirão adiante. Fortalecer os que estão à nossa volta, no sentido de lembrar que eles também não estão sozinhos.
Preparar a questão material no sentido que, porque, olha, foi tão triste, aquela família acabou se desfazendo, se afastando, aquele outro também. A gente só tem histórias, né, de disputa e tudo mais. Então, se você não quer depois passar por isso, faça. Já prepare. Olha, tá aqui, tá tudo certinho. Tá aqui as senhas que vocês vão precisar, a documentação tá aqui. Mas eu sou muito novo para pensar nisso. Quem garante? Sabe lá qual que é a nossa programação, né? Então, preparação. E aí, então, nós finalmente vamos estar prontos para a nossa despedida. Para irmos livres, para despertarmos num outro plano, para vivenciarmos tudo o que está realmente a vida real. Os Espíritos nos contam que a Terra é uma cópia imperfeita, que as coisas que aqui nós julgamos serem muito boas, lá são muito melhores. Então, se nós ficarmos muito apegados a a questão de desavença, isso a gente leva. As rivalidades. Não sei, mas como é que então a gente vai fazer? Como é que é? Lei divina. Vá, consulte a tua memória, consulte como é que Jesus agia. Quais são os ensinamentos, o que ele pediu, qual foi a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se ame na sua condição. Essa é a tua melhor versão. Vocês têm que utilize os recursos que estão à sua volta, estude, se aprofunde nos estudos, venha, se questione. Sempre que nós estivermos incomodados com alguma coisa, que aquilo não caiu muito bem, ou que a gente, de certa maneira, se ofenda, ou se aquilo parece que dá um incômodo. Questione a sua consciência, porque há aí um erro no cumprimento da lei de amor. Questione a sua consciência. Talvez você tenha que questionar por um período, porque às vezes a gente não tem o hábito de fazer isso, e aí a gente às vezes acaba meio que manipulando ou mascarando as nossas informações. Mas faça esse questionamento: será que eu agi corretamente? Será que eu agi corretamente? Não agi corretamente, não, eu agi corretamente, claro, eu agi, imagine, você viu a cara que ela fez, claro que não estava certo de fazer daquele jeito. Então, mas aí ainda continua incomodando, questione de novo. Mas por que então está me incomodando? Em que ponto que eu descubro se é ou se não é? Quando nós vamos então percebendo que a gente identifica, porque a nossa consciência, quando você questiona a sua consciência, ela tem a resposta. Mas ela espera que a gente esteja preparados para perceber. Então, quando a gente vai fazendo esses questionamentos, ela fala: foi mais ou menos assim. Mas foi ela que começou. Mas o que é que Jesus pede? Que a gente perdoe a todos e tudo mais. E aí ela vai mansamente nos apresentando a maneira correta de agir. Cada um faça o seu, não é para apontar um dos outros, tá? Cada um faça o seu. Porque é muito fácil, né, a gente se colocar aqui e falar: você viu o que você fez, você viu que você não estava agindo corretamente, você viu que isso... É muito fácil. Mas esses questionamentos são para nós. Para a nossa percepção. Para a nossa preparação. A nossa preparação para a vida em abundância.
para a construção do reino de Deus no nosso coração. Porque quando nós construímos o reino de Deus em nosso coração, nós estamos preparados para viver aqui ou lá na imortalidade. Será muito bom em qualquer lugar que a gente esteja. Então, para reforçar mais uma vez, a nossa Conreg vai acontecer em outubro. Estejam atentos, venham participar conosco. Agora, nesse mês de agosto, nós temos o nosso encontro de arte. Venham participar conosco. Vamos ter a noite cultural depois, que a gente precisa de recursos para fazer a Conreg. Participe, compre o ingresso do nosso chá, por favor. Vamos chá. Venham participar conosco, tá ok? E para encerrar, eu trouxe uma poesia que é de Francisco Xavier, Espírito, porque não é o nosso Chico, mas é Francisco Xavier. A certeza suprema, absoluta, é a certeza da vida na outra vida. É a sublime esperança engrandecida para a lama tristonha e irresoluta. Jamais fim do viver é eterna luta, e ao deixar a matéria dolorida, há uma busca, a mansão enflorescida, nessa ânsia de amor, ânsia impoluta. É morrer, compreender a eternidade e buscar toda a fonte da verdade, nessas luzes sublimes e eternais. Ó certeza suprema da consciência, há de nunca findar a nossa existência e de sermos seres imortais. Nós somos seres do universo, que nós possamos realmente nos reconhecer como seres do universo e buscar essa possibilidade de conexão, de elevação e de vida. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nós agradecemos a Odisseia por essa belíssima palestra. Pedimos a todos que durante a semana memorizem essa palestra para ajudar melhor a nossa vida, para nós cada dia vivenciarmos um pouquinho mais de tudo que nós escutamos aqui. Então vamos preparar para o passe, fechando nossos olhos através da prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai luz àqueles que buscam a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, onde todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de algum modo merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espírito se há de refletir a vossa imagem. E agora vamos ao passe.